Prrra. Fernanda Chocovinha, não tem carro lolo. Parece matar a aula, ficou atualizado. Quem tem mais falta na sala é atrasado. Falo pra colégio, escola do estado, onde tem boi de aluno conquistado e o cabeludo se senta ameaçado. Se não cortar cabelo é reprovado. Alguns até só vão mostrar coçado. O resto tá aqui pelo aprendizado. Tem medo do tal veterano. Não esquece que todo mundo é angolano. No WhatsApp se mandamos trabalho. Sofre aquela colega de teclado. Quando ele levantam pra ir no quadro, chega ele em frente e tá paralisado. Outra marca mãe depois do feriado. Se minha aluno é profe que é sacado. Tem aluno que já tá habituado. Faz mesmo barulho com perfolado. Falar a verdade nunca foi um pecado. E a Fernanda Chocovinha tem dado um recado. Então e assim vai. E o aluno não reprovou, cabulou. Não ensinou, aprovou. Oi, tchê, agora é o que? Vai, agora é o que? Xi, agora é o que? E agora é o que? Prrra. Fernanda Chocovinha, não tem carro, lolo.